Capítulo 1. O surpreendente poder dos hábitos atômicos. O ciclismo britânico mudou em um dia de 2003. A organização responsável pela regulamentação do ciclismo profissional na Grã-Bretanha contratara recentemente David Brailsford como seu novo diretor de performance. Na época, ciclistas profissionais da Grã-Bretanha haviam suportado quase 100 anos de mediocridade. Desde 1908, os ciclistas britânicos conquistaram apenas uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e se saíram ainda pior na maior corrida de ciclismo, o Tour de France, e em 110 anos nenhum ciclista britânico havia vencido o evento. Na verdade, o desempenho dos ciclistas britânicos era tão decepcionante que um dos principais fabricantes da Europa se recusou a vender bicicletas para a equipe, o que temia que isso prejudicasse as vendas se outros profissionais vissem os britânicos usando seus equipamentos. Brailsford havia sido contratado para mudar o rumo do ciclismo britânico, e o que o diferenciava dos treinadores anteriores era o seu compromisso inabalável com a estratégia, que ele chamava de agregação de ganhos marginais, que era uma filosofia de procurar por uma pequena margem de melhoria em tudo o que você faz. Segundo Brailsford, todo o princípio surgiu da ideia de que se você dividir todas as ações que conseguir pensar como integrante da atividade de andar de bicicleta e em seguida melhorar 1% a cada uma delas, você teria um aumento significativo ao colocar todas em ação. Brailsford e sua equipe começaram fazendo pequenos ajustes esperados em uma equipe profissional de ciclismo. Eles redesenharam os cilindros da bicicleta para torná-los mais confortáveis e esfregaram álcool nos pneus para ganhar melhor aderência. Pediram aos ciclistas que usassem shorts aquecidos eletricamente sobre as suas bermudas de lycra para manter a temperatura muscular ideal, e usaram sensores de biofeedback para monitorar cada atleta e como ele respondia a cada exercício. A equipe testou vários tecidos em um túnel de vento e fez com que seus ciclistas ao ar livre passassem a usar roupas de corridas indoors, que se mostravam mais leves e aerodinâmicas. Mas não parou por aí. Brailsford e sua equipe continuaram a encontrar possíveis melhorias de 1% em áreas negligenciadas e inesperadas. Eles testaram diferentes tipos de gel de massagem para ver qual deles levava a uma recuperação muscular mais rápida. Contrataram um cirurgião para ensinar a cada ciclista a melhor maneira de lavar as mãos para reduzir a chance de pegar um resfriado. Determinaram o tipo de travesseiro e colchão que proporcionava a melhor noite de sono para cada atleta. Até pintaram o interior do caminhão da equipe de branco, que ajudava a identificar pontos de poeira que normalmente passariam despercebidos, mas poderiam prejudicar o desempenho das bicicletas, precisamente ajustadas. Com essa e centenas de outras pequenas melhorias, os resultados foram mais rápidos do que poderia imaginar. Apenas 5 anos após Brailsford assumir a equipe, os britânicos dominaram o evento de ciclismo nas estradas e pistas dos Jogos Olímpicos de 2008, onde conquistaram impressionantes 60% das medalhas de ouro. 4 anos depois, quando os Jogos Olímpicos chegaram a Londres, os britânicos elevaram o nível do estabeleceram recordes olímpicos em 7 mundiais. Nesse mesmo ano, Bradley Wiggins se tornou o primeiro ciclista britânico a vencer o Tour de France. No ano seguinte, seu companheiro de equipe Chris Froome venceu a corrida e voltaria a vencer em 2015, 2016 e 2017, dando à equipe britânica 5 vitórias no Tour de France em 6 anos. Durante o período de 10 anos, de 2007 a 2017, os ciclistas britânicos conquistaram 178 campeonatos mundiais e 66 medalhas de ouro olímpicas ou paralímpicas, e conquistaram 5 vitórias no Tour de France, que é considerada a corrida mais bem sucedida na história do ciclismo. Mas como isso aconteceu? Como atletas comuns se transformaram em campeões mundiais com pequenas mudanças que à primeira vista parecem fazer uma diferença modesta, na melhor das hipóteses? Então, por que pequenas melhorias se acumulam em resultados tão notáveis? E como você pode replicar essa abordagem em sua própria vida? E por que os hábitos fazem tanta diferença? É muito fácil superestimar a importância de um momento decisivo e subestimar o valor das pequenas melhorias diárias. Muitas vezes, nos convencemos que um grande sucesso requer uma grande ação, seja para perder peso, construir um negócio, escrever um livro, ganhar um campeonato ou alcançar qualquer outro objetivo. Pressionamos a nós mesmos para gerar uma melhoria impressionante, para que todos comentem. E enquanto isso, melhorar 1% não é particularmente notável, às vezes nem é perceptível.
mas pode ser muito significativo, especialmente a longo prazo. A diferença que uma pequena melhoria pode fazer ao longo do tempo é impressionante. Você declinará a quase zero. O que começa com uma longa e pequena vitória ou um pequeno contratempo se acumula em algo muito maior. Hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Da mesma forma que o dinheiro se multiplica com juros compostos, os efeitos dos seus hábitos se multiplicam à medida que você repete, e eles parecem fazer pouca diferença em um dia isoladamente. E ainda assim, o impacto que provocam ao longo dos meses e anos pode ser enorme. Somente 2, 5 ou até 10 anos depois é que o valor dos bons hábitos e o custo dos maus hábitos se tornam evidentes. E esse pode ser um conceito difícil de avaliar no cotidiano. Muitas vezes desprezamos as pequenas mudanças porque não parece importar muito no momento. Se economizar um pouco de dinheiro agora, você ainda não será um milionário. Se for para a academia 3 dias seguidos, ainda não estará em forma. Se estudar mandarim por 1 hora esta noite, não aprenderá o idioma. Nós fazemos algumas mudanças, mas os resultados nunca parecem vir rapidamente. E então, acabamos voltando às nossas rotinas anteriores. Infelizmente, o ritmo lento da transformação também facilita o mau hábito para que ele volte. Se você comer um alimento não muito saudável hoje, a balança não se moverá muito. Se trabalhar até tarde e ignorar sua família, ela o perdoará. Se procrastinar e deixar o seu projeto para amanhã, normalmente haverá tempo para concluir mais tarde. Uma única decisão é fácil de ignorar, mas quando repetimos 1% de erro dia após dia, reproduzindo más decisões, duplicando pequenos erros e racionalizando as pequenas desculpas, as pequenas escolhas virão resultados tóxicos. É o acúmulo de muitos erros, um declínio de 1% aqui e ali, que em algum momento gera problemas. O impacto criado por uma mudança em seus hábitos é semelhante ao efeito de mudar a rota de um avião em apenas alguns graus. Então imagine que você está voando de Los Angeles para Nova York. Se o piloto ajustar a direção em apenas 3,5 graus ao sul, você aterrissará em Washington DC em vez de Nova York. Então, uma mudança tão pequena e imperceptível na decolagem, o nariz do avião se move em poucos metros. Mas quando essa distância se amplifica por toda a extensão dos Estados Unidos, a viagem termina em quilômetros de distância. Da mesma forma, uma ligeira mudança nos seus hábitos diários pode direcionar sua vida para um destino muito diferente. Fazer uma escolha que seja 1% melhor ou pior parece insignificante nesse momento, mas ao longo dos momentos que compõem toda a vida, essas escolhas determinam a diferença entre quem você é e quem você poderia ser. O sucesso é o resultado de hábitos diários, não de transformações únicas na vida. Dito isso, não importa o quanto você é bem ou mal sucedido agora, o que importa é saber que seus hábitos estão colocando você no caminho do sucesso. Sua preocupação deve ser muito maior com a sua trajetória atual do que com seus resultados atuais. Se você é milionário, mas você gasta mais do que ganha todo mês, então está em uma trajetória ruim. Se os seus hábitos não mudarem, o resultado não será bom. Por outro lado, se está falido, mas economiza um pouquinho a cada mês, então está no caminho da independência financeira, mesmo que esteja se movendo mais devagar do que gostaria. Os seus resultados são uma mensuração tardia dos seus hábitos. Seu patrimônio líquido é uma mensuração tardia dos seus hábitos financeiros. Seu peso é uma mensuração tardia dos seus hábitos alimentares. Seu conhecimento é o dos seus hábitos de aprendizado. Sua bagunça é dos seus hábitos de limpeza. Você colhe o que planta e cultiva. Se você quiser prever qual será o seu destino na vida, tudo o que precisa fazer é seguir a curva de pequenos ganhos ou pequenas perdas e ver como suas escolhas diárias se acumulam entre 10 e 20 anos depois. Você está gastando menos do que você ganha no mês? Você está indo na academia toda semana? Está lendo livros e aprendendo algo novo a cada dia? Batalhas minúsculas como essas são as que definirão seu futuro. O tempo amplia a margem entre o sucesso e o fracasso. Bons hábitos transformam o tempo em aliado. Maus hábitos tornam o seu inimigo. Hábitos são uma faca de 2 gumes. Os maus hábitos conseguem arruiná-lo tão facilmente quanto os bons hábitos. E é por isso que entender os hábitos é tão essencial. Você precisa saber como os hábitos funcionam e como projetá-los ao seu gosto, para que possa evitar a face perigosa da lâmina. Então, como realmente funciona o progresso? Imagine que você tem um cubo de gelo na sua mesa à frente. A sala está fria e você pode ver sua respiração. Nesse momento, a temperatura é de 25 graus, mas lentamente a sala começa a esquentar. 26, 27, 28, o cubo de gelo ainda está na mesa à sua frente. 29,
30, 31, ainda assim nada acontece. Então a temperatura atinge os 32 graus e o gelo começa a derreter. Uma mudança de 1 grau aparentemente igual aos outros aumentos de temperaturas anteriores desencadeou uma grande mudança. Momentos revolucionários são muitas vezes o resultado de várias ações anteriores que criam um potencial necessário para desencadear uma grande mudança. E esse padrão acontece em todos os lugares. O câncer passa 80% da sua vida indetectável. Depois toma o corpo em meses. O bambu mal pode ser visto nos primeiros 5 anos, pois constrói sistemas radiculares extensos no subsolo antes de interromper o solo e atingir os 27 metros em 6 semanas. Da mesma forma, os hábitos geralmente parecem não fazer diferença até que você cruze o limite crítico e desencadeie ou desbloqueie um novo nível de desempenho. Nos estágios iniciais e intermediários de qualquer missão, muitas vezes há um vale de desilusão. Você espera progredir de forma linear e é frustrante como as mudanças parecem ineficazes nos primeiros dias, semanas e até meses. Não parece que você está indo a algum lugar. E é uma característica de qualquer processo de composição. Os resultados poderosos são tardios. E essa é uma das principais razões de ser tão difícil construir hábitos duradouros. As pessoas fazem algumas pequenas mudanças e não conseguem ver resultados tangíveis e decidem parar. Você pensa, estou correndo todos os dias há 1 mês. Por que não consigo ver nenhuma mudança no meu corpo? Uma vez que esse tipo de pensamento assume o controle, é fácil deixar que os bons hábitos caiam no esquecimento. Mas, para fazer uma diferença significativa, os hábitos precisam persistir por tempo suficiente para romper o determinado patamar, que eu chamo de platô do potencial latente. Se você está com dificuldades para criar um bom ou abandonar um mau hábito, não significa que você perdeu sua capacidade de melhorar. Muitas vezes é porque ainda não cruzou o platô do potencial latente. Reclamar sobre não alcançar o sucesso, apesar de trabalhar arduamente, é como reclamar de um cubo de gelo que ainda não está derretendo porque você ainda está o aquecendo de 25 a 31 graus. Seu trabalho não foi desperdiçado, apenas está sendo armazenado e toda a transformação vai acontecer quando você atingir os 32 graus. Quando você finalmente romper o platô do potencial latente, as pessoas o chamarão de sucesso instantâneo. O mundo exterior só verá o acontecimento mais drástico e não tudo que o precedeu. Mas você sabe que o trabalho que fez há muito tempo, quando parecia que não estava fazendo nenhum progresso e que possibilitou o salto de hoje, é o equivalente humano da pressão geológica. 2 placas tectônicas podem se friccionar uma contra a outra por milhões de anos. A tensão aumenta lentamente o tempo todo. Então um dia elas se friccionam mais uma vez, da mesma forma que fazem há séculos, mas dessa vez a tensão já é muito grande e um terremoto irrompe. A mudança pode levar anos, até que aconteça de uma só vez. Maestria requer paciência. O San Antonio Spurs, um dos times mais bem-sucedidos da história da NBA, tem uma citação do reformador social Jacob Riis, pendurado em seu vestiário. Quando nada parece dar certo, verei o cortador de pedras martelando a sua rocha 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na 100ª martelada, a pedra se abre em 2. E eu sei que não foi aquela martelada que conseguiu isso, mas todas as outras que vieram antes. Muitas vezes, esperamos que o progresso seja linear. No mínimo, esperamos que aconteça rapidamente. E, na realidade, os resultados dos nossos esforços são bem frequentemente tardios. Somente meses ou anos depois que percebemos o verdadeiro valor do trabalho realizado antes. E isso pode resultar em um vale de desilusão, onde as pessoas se sentem desencorajadas por semanas ou meses de trabalho árduo e nenhum resultado. No entanto, esse trabalho não foi desperdiçado. Estava simplesmente sendo armazenado. Apenas muito mais tarde é que o valor total dos esforços prévios é revelado. Todas as grandes coisas são originadas de pequenos começos. A semente de todo hábito é a única e minúscula decisão, mas como essa decisão é repetida, um hábito brota e se fortalece. As raízes se invigoram e os ramos crescem. A tarefa de abandonar um mau hábito é como desenraizar um poderoso carvalho de dentro de nós. E criar um bom hábito é como cultivar uma flor delicada, um dia de cada vez. Mas o que determina se nos apegamos a um hábito por um tempo suficiente para que ele sobreviva ao platô do potencial latente e interrompa o outro lado? O que faz que algumas pessoas adotem hábitos indesejáveis e permitem que outras desfrutem dos efeitos compostos dos bons? Esqueça as metas.
Concentre-se nos sistemas. A sabedoria convencional afirma que a melhor maneira de alcançar o que queremos na vida é entrar em forma, construir um negócio de sucesso, relaxar mais e se preocupar menos, passar mais tempo com amigos e familiares, é definir metas específicas e práticas. Por muitos anos, foi assim que eu encarei meus hábitos. Cada um deles era um objetivo a ser alcançado. Estabeleci metas para as notas que eu queria na escola, para os pesos que eu queria levantar na academia, para os lucros que eu queria obter nos negócios. Consegui conquistar alguns, mas fracassei em muitos deles. Por fim, comecei a perceber que meus resultados tinham pouco a ver com as metas que estabeleci e quase tudo a ver com o sistema que eu segui. Bom, e qual a diferença entre o sistema e a meta? Eu aprendi essa distinção com Scott Adams, o cartunista por trás do personagem dos quadrinhos Dilbert. As metas estão relacionadas aos resultados que deseja alcançar. Os sistemas se referem ao processo que levam ao resultado. Se é treinador, sua meta é poder ganhar um campeonato. E o seu sistema é o modo de como você recruta os jogadores, gerencia os seus assistentes técnicos e conduz os treinos. Se você é empreendedor, sua meta é poder construir um negócio milionário. O seu sistema é como você testa as ideias e produtos, contrata funcionários, executa campanha de marketing. Se é músico, sua meta é poder tocar uma nova peça. Seu sistema é quantas vezes você pratica, como desmembra e lida com a métrica difíceis e seu método para perceber o feedback do seu instrutor. Agora vem a pergunta interessante. Se você ignorasse completamente suas metas e se concentrasse apenas no seu sistema, ainda assim teria sucesso? Por exemplo, se você fosse um técnico de basquete e ignorasse a meta de ganhar um campeonato e focasse apenas o que a sua equipe faz nos treinos todos os dias, você ainda teria resultado? Bom, acredito que sim. O objetivo em qualquer esporte é terminar com a melhor pontuação. Mas seria ridículo passar o jogo todo só olhando o placar. A única maneira de realmente vencer é melhorar a cada dia. Nas palavras do tricampeão do Super Bowl, Bill Walsh, a pontuação cuida de si mesma. O mesmo se aplica a outras áreas da vida. Se você quiser melhorar os seus resultados, esqueça a definição de metas, concentre-se no seu sistema. O que pretendo dizer com isso? As metas são completamente inúteis? Claro que não. Metas são boas para determinar uma direção, mas os sistemas são os melhores para fazer o progresso. Vários problemas surgem quando você gasta muito tempo pensando nas metas e não há tempo suficiente para projetar os seus sistemas. Problema número 1. Vencedores e perdedores têm as mesmas metas. O estabelecimento das metas sofre um caso sério de viés de sobrevivência. Nós nos concentramos nas pessoas que vencem, os sobreviventes, e erroneamente assumimos que suas metas ambiciosas os levaram ao sucesso, ao mesmo tempo que negligenciamos todas as outras pessoas que tinham o mesmo objetivo, mas não tiveram sucesso. Todo atleta olímpico quer ganhar uma medalha de ouro, todo candidato quer conseguir um emprego. E se as pessoas bem ou mal sucedidas compartilham os mesmos objetivos, então não é uma meta o que diferencia os vencedores dos perdedores. Não foi a meta de ganhar o Tour de France que impulsionou os ciclistas britânicos para a elite do esporte. Ao que tudo indica, todos os anos o desejo de vencer era o mesmo, como qualquer outra equipe esportiva profissional. A meta sempre esteve lá. Somente quando implementaram um sistema de pequenas melhorias contínuas, conseguiram um resultado diferente. Problema número 2. Alcançar uma meta é somente uma mudança momentânea. Imagina que tem um quarto bagunçado e defina uma meta para limpá-lo. Se você tiver energia para arrumá-lo, terá um quarto organizado por hora. Mas se mantiver os mesmos hábitos desleixados que levam a um quarto bagunçado, logo estará olhando para uma nova pilha de bagunça e esperando uma nova explosão de motivação. Um resultado idêntico o persegue, porque você nunca mudou o sistema por trás dele. Tratou o sintoma sem abordar a causa. Alcançar uma meta muda sua vida no momento, e esse é um fato controverso sobre o aperfeiçoamento. Achamos que precisamos mudar os resultados, mas eles não são um problema. O que realmente precisa mudar são os sistemas que o produzem. Ao resolver problemas no âmbito dos resultados, a solução é temporária. Para que a melhoria seja perene, você precisa resolver os problemas nos âmbitos dos sistemas. Corrija as entradas e as saídas se corrigirão. Problema número 3. As metas restringem a sua felicidade. O pressuposto implícito por trás de qualquer meta é o seguinte: quando eu alcançar minha meta, serei feliz. O problema com uma mentalidade de metas é que você continuamente
coloca sua felicidade de lado até o próximo marco. Caí nessa armadilha tantas vezes que perdi a conta, durante anos. A felicidade sempre foi algo para o meu eu futuro desfrutar. Eu prometi a mim mesmo que assim que ganhasse 20 quilos de músculo, ou assim que meu negócio fosse destaque no New York Times, eu finalmente poderia relaxar. Além disso, as metas criaram um conflito. Ou você atinge seu objetivo e é bem sucedido, ou fracassa e é uma decepção. Mentalmente você se enquadra em uma versão restrita de sua felicidade. E isso é um equívoco. É improvável que o seu caminho real ao longo da sua vida corresponda à exata jornada que você tinha em mente quando iniciou. Não faz sentido restringir a sua satisfação a um cenário que existe muitos caminhos para o sucesso. E uma mentalidade focada no sistema oferece um antídoto. Quando você se apaixona pelo processo e não pelo produto, não precisa esperar para se dar o luxo de ser feliz. Você pode ficar satisfeito todo momento que o seu sistema esteja em execução. E um sistema pode ser bem sucedido de muitas formas diferentes, não apenas da forma que você imagina. Problema número 4. As metas estão em desacordo com o progresso a longo prazo. Bom, por fim, uma mentalidade orientada por metas pode criar um efeito ioiô. Muitos corredores trabalham arduamente ao longo de meses, mas assim que cruzam a linha de chegada, param de treinar. A corrida não está mais lá para motivá-los. Quando todo o seu trabalho árduo está concentrado apenas em uma meta específica, o que restará para impulsioná-lo depois que ela ser alcançada? E é por isso que muitas pessoas se veem tomando velhos hábitos depois de realizar um objetivo. O objetivo de estabelecer metas é ganhar o jogo, mas o propósito de construir sistemas é continuar jogando. O verdadeiro pensamento em longo prazo é o pensamento sem metas. Não se trata de uma única realização, mas sim de um ciclo de refinamento e melhoria contínua. Em uma última análise, é o seu compromisso com o progresso que determinará o seu progresso. Se você está tendo problemas para mudar os seus hábitos, o problema não é você, é o seu sistema. Maus hábitos se repetem de novo e de novo, não porque a mudança não seja desejada, mas porque o sistema está errado. Você não sobe para atingir o nível dos seus objetivos, você desce ao nível dos seus sistemas. Concentrar-se no sistema geral, em vez de um único objetivo, é um dos temas centrais desse livro. E é também um dos significados mais profundos por trás da palavra atômico. Você provavelmente já percebeu que hábito atômico se refere a uma pequena mudança, um ganho marginal, um aprimoramento de 1%, mas os hábitos atômicos não são apenas velhos hábitos, por menores que sejam. São pequenos hábitos que fazem parte de um sistema maior. Assim como os átomos são blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são como os blocos de construção de resultados notáveis. Hábitos são como os átomos em nossas vidas. Cada um deles é uma unidade fundamental que contribui para a melhoria em geral. No início, essas minúsculas rotinas parecem insignificantes, mas logo se acumulam e alimentam ganhos maiores e que se multiplicam em um grau que supera em muito o custo de investimento inicial. Eles são pequenos e poderosos. E esse é o significado da expressão hábitos atômicos. Uma prática ou rotina regular que não é apenas pequena e fácil de fazer, mas também uma fonte de incrível poder, um componente de sistema de crescimento composto. Agora, vamos resumir esse capítulo. Hábitos são como juros compostos do autoaperfeiçoamento. Obter 1% de melhoria todos os dias conta muito a longo prazo. Hábitos são como uma faca de 2 gumes. Eles podem trabalhar para ou contra você. E é por isso que entender os detalhes é essencial. Pequenas alterações geralmente parecem não fazer diferença, até que você cruze o limite crítico. Os resultados mais poderosos de qualquer processo de composição são tardios. Você precisa ser paciente. Um hábito atômico é um pequeno hábito que faz parte de um sistema maior. Assim como os hábitos são os blocos de construção de moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis. Se quiser melhorar os resultados, esqueça a definição de metas. Concentre-se no seu sistema. Você não sobe para atingir o nível dos seus objetivos, você desce ao nível dos seus sistemas.